Eu arruinei a infância da minha filha. 6 anos depois do nascimento da nossa menininha, minha esposa estava sentada num ônibus que bateu num poste. Por causa do lugar onde ela estava, foi a única que morreu. E eu sempre jurei pra mim mesmo que não ia me envolver com ninguém até que a Arya fosse mais velha. Eu sabia que precisava ser aquele que ouviria sobre a primeira menstruação dela, o primeiro crush de verdade e o primeiro coração partido. Então, quando ela fez 14 anos, a gente já era mais como melhores amigos do que pai e filha. Até hoje não sei como ela se tornou uma pessoa tão incrível. Nunca precisei mandar ela fazer nada 2 vezes, e ela era grata por tudo o que tinha. Pra falar a verdade, às vezes parecia que era ela quem dava o exemplo pra mim. Foi mais ou menos nessa época que conheci a Verônica. Ela era o tipo de mulher que ria da sua piada mesmo quando o resto da sala ficava em silêncio. E quando percebi que estava interessado nela, fiquei assustado. Não queria confundir a Arya caso não desse certo. Mas eu também sabia que não podia ficar sozinho pra sempre. Então decidi ir com calma e ser bem discreto. A gente saía uma vez por semana, e ela já sabia da existência da Arya por causa da foto que eu deixava no porta-retrato no meu escritório. No nosso aniversário de 1 ano de namoro, finalmente contei pra Arya. "Ah, fala sério, pai. Você é péssimo pra esconder as coisas de mim", ela disse. Caí na risada, e na semana seguinte fizemos um churrasco, e convidei a Verônica. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, porque elas se deram bem logo de cara. Verônica elogiou a camiseta de banda vintage da Arya, e de repente já estavam mergulhadas numa conversa sobre músicas que eu nunca tinha ouvido falar. Parecia tudo tão leve, natural, parecia que talvez isso realmente pudesse dar certo. No nosso aniversário de 2 anos, a casa ficou cheia de caixas de papelão e caminhões de mudança, porque a Verônica se mudou para morar com a gente. A primeira semana foi maravilhosa. Arya tinha com quem reclamar das cólicas, e eu ouvia as duas rindo altas horas da noite. Mas numa sexta-feira, tudo mudou. Cheguei em casa do trabalho e encontrei a Arya trancada no quarto, com música alta tocando. Antes ela ouvia Arctic Monkeys ou Tame Impala, mas agora era Nicki Minaj e Cardi B. Quando finalmente desceu para jantar, eu mal reconheci minha filha. Minha doce Arya estava com o rosto coberto de maquiagem pesada, olhos escuros esfumados, batom vermelho vivo, base tão grossa que parecia uma máscara. Usava um vestido tão curto que mal conseguia sentar direito. "Que visual novo é esse?" perguntei, tentando manter o tom leve. Ela só deu de ombros e continuou comendo. Verônica e eu trocamos olhares, mas não insistimos. Adolescente é assim mesmo, né? Só que as coisas só pioraram depois disso. Arya começou a levar advertência na escola por causa das roupas. E um dia chegou uma encomenda da Victoria's Secret. Ela tinha gastado $300, todo o dinheiro que juntou de aniversário, em roupas íntimas vermelhas. Aí começaram a aparecer os meninos. Primeiro foi o Jake, da aula de matemática. Depois o Tyler, do grupo de debate. No começo ela dizia que eram só amigos, e eu acreditava, mas eles apareciam a qualquer hora, buzinando no carro em vez de bater na porta. "Isso não parece com ela", falei pra Verônica uma noite. "Tem algo errado", suspirou Verônica. "Ela tem 16 anos, é assim mesmo nessa idade. Ela tá testando limites." Quis acreditar que a Verônica estava certa, mas meu instinto dizia outra coisa. Em poucos meses, Arya tinha deixado de ser minha melhor amiga para se tornar uma completa estranha. E aí veio o momento em que tudo fez sentido. Eu estava dormindo, eram 2 da manhã, quando ouvi a porta da frente rangendo. Olhei pela janela e vi Arya entrando num carro que nunca tinha visto antes. Nem perdi tempo colocando calça. Peguei a chave do carro e fui atrás. Eles foram para um bairro mais afastado. Nada suspeito, só com menos casas e sem postes de luz. Apaguei os faróis e mantive distância. Foi aí que eu vi. Um homem que parecia ter uns 40 anos saiu do carro para abrir a porta para Arya. Quando vi ele se inclinando para beijar minha filha, meu queixo caiu de um jeito que quase deu para ouvir estalando. Saltei do carro e corri na direção dele, pronto para bater até transformá-lo numa vitamina de tanto soco. "Pai, o que você tá fazendo?" Arya gritou como se estivesse surpresa de me ver atacando o cara. Ela pulou nas minhas costas e me afastou. "Pai, eu achei que era isso que você queria." A essa altura ela já chorava, e mesmo no meio da raiva, instintivamente comecei a fazer carinho no cabelo dela. O homem já tinha fugido, e nós dois estávamos sentados na calçada. "Agora que você tem a Verônica, não precisa mais de mim. Eu só queria arrumar outro homem para cuidar de mim quando eu fizesse 18. Fiquei olhando para ela sem reação, tentando entender se era só uma desculpa para sair da encrenca. Mas então ela continuou. "Foi o que a Verônica me mandou fazer. Filha, eu podia ter todo o ouro do mundo, que ainda assim ia precisar de você. Quando ela finalmente acreditou em mim, chamei um Uber para levar ela para casa da minha mãe. Sabia que eu não ia conseguir dirigir em segurança depois de ouvir aquilo. Quando cheguei em casa, a Verônica já estava acordada me esperando na porta. Ela se jogou em cima de mim, beijando meu pescoço, e eu beijei de volta. Porque eu queria ver a Verônica na cadeia, mas antes precisava de uma confissão. Precisava que ela admitisse o que tinha feito com a minha filha. Precisava de provas que fossem válidas na justiça.
Então entrei no jogo, mesmo com a pele arrepiando com o toque dela, já planejando como ia proteger a área para que nunca mais tivesse que olhar na cara dessa mulher. Precisava ser esperto. Fingi que nada tinha acontecido. Na manhã seguinte, contei pra Verônica que a área tinha passado mal na casa de uma amiga e que minha mãe foi buscá-la. Ela acreditou sem questionar, até se ofereceu para fazer canja quando a área voltasse. Liguei pro trabalho dizendo que estava doente e passei o dia instalando aplicativos de gravação no meu celular. Baixei 3 diferentes, só pra garantir. Depois liguei pra minha mãe e contei tudo. Ela ficou uma fera. Queria vir na hora tirar satisfação com a Verônica, mas consegui convencê-la a ficar com a área por algumas semanas enquanto eu resolvia as coisas. Aquela primeira semana foi um tormento. Tive que beijar a Verônica de manhã, jantar com ela à noite, dormir na mesma cama com alguém que tinha manipulado a minha filha, mas continuei gravando. Cada conversa, cada ligação, quando ela achava que eu não estava ouvindo, começou a escorregar rapidinho. Na terça-feira à noite, perguntou quando a área ia voltar. Disse que sentia falta das conversas de meninas. Disse que a área ainda não estava bem. Talvez estivesse com mononucleose. O rosto da Verônica deu um espasmo estranho. Que pena, disse ela, cortando o frango com uma força exagerada. Eu ia levar ela para fazer compras esse fim de semana, ajudar a escolher umas roupas novas para a escola. Me forcei a sorrir. Ela comentou que você andava ajudando com o guarda-roupa dela. Os olhos da Verônica brilharam. Ela tem tanto potencial, sabia? Com as roupas certas, a atitude certa, ela pode ter qualquer homem na palma da mão. É importante que as garotas aprendam cedo sobre o poder que têm, disse Verônica. Mantive a voz tranquila. Que tipo de poder? Ela se inclinou para frente como se estivesse me contando um segredo. O poder de ser mulher. Os homens fazem qualquer coisa por uma jovem bonita que sabe como se apresentar. Só estou ensinando ela a usar o que Deus deu. Meu estômago embrulhou, mas concordei com a cabeça. E você acha que isso é bom para ela? Claro que sim. Você não quer que ela vire uma dessas meninas feministas, quer? Sempre bravas e sozinhas? Aria é esperta. Sabe que beleza não dura pra sempre. Melhor achar logo alguém que tenha estabilidade. Alguém que cuide dela. Eu apertava o garfo com tanta força que achei que fosse entortar. Alguém mais velho, né? Ela deu de ombros. Idade é só um número. O que importa é a maturidade. E homem bem-sucedido sabe como tratar uma mulher de verdade. Não esses moleques de faculdade que só querem uma coisa. Naquela noite eu ouvi a gravação 5 vezes, para ter certeza de que tinha captado cada palavra. Mas sabia que aquilo não era suficiente. Uma conversa só não bastava. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Achei coisas que tinha deixado passar antes, como o fato de o notebook da Verônica estar sempre aberto nas redes sociais da área, ou o celular extra que ela achava que eu não sabia que existia. Uma manhã, vi ela apagando mensagens desse celular enquanto pensava que eu estava no banho. Na quinta à noite, fingi que tinha dormido cedo. E como imaginei, lá pelas 10 da noite, ouvi ela falando no celular escondido. Estava no banheiro com o ventilador ligado, mas consegui captar quase tudo. Não, ela ainda tá na casa da avó. Eu sei, amor. Também tô com saudade. Só mais algumas semanas. Sim, tô resolvendo tudo. Ele não desconfia de nada. Claro que vou visitar logo. Senti o sangue gelar. Com quem ela tava falando e chamando de amor? Na sexta, saí do trabalho mais cedo. Disse que tinha dentista. Na verdade, estacionei no fim da rua e fiquei de tocaia. Por volta das 14 horas, Verônica saiu de casa. Segui ela até um galpão de armazenamento do outro lado da cidade. Ela ficou lá dentro uns 20 minutos e saiu carregando uma caixa. Quando chegou em casa, eu já estava lá, fingindo trabalhar no sofá. Ela pareceu surpresa, mas disfarçou bem e disse que tinha ido ao mercado, só que não trouxe nenhuma sacola. Quando subiu pro quarto, ouvi ela trancando a porta. Aquele fim de semana foi pesado. Tentei arrancar informações sem dar bandeira. Perguntei sobre relacionamentos antigos, família, histórico de trabalho. Ela foi vaga em tudo, mudava de assunto sempre que eu insistia um pouco mais. No domingo à noite, ela cometeu um erro. A gente estava vendo TV quando o celular reserva dela vibrou. Ela pegou rápido demais, e eu vi no visor, minha doce Aria. Quase perdi a cabeça ali mesmo. Me forcei a continuar olhando para a TV enquanto ela inventava uma desculpa para ir até a cozinha. Ouvi ela sussurrando algo sobre paciência, confiança, e seu pai não entende. Elas estavam se falando o tempo todo. Enquanto eu achava que estava protegendo a área, mantendo as duas afastadas, a Verônica provavelmente estava envenenando a cabeça dela, me pintando como o vilão da história. Na segunda, liguei para minha mãe. Disse que a área estava bem, mas perguntava muito quando podia voltar para casa. Minha mãe comentou que ela andava mais fechada, grudada no celular. Pedi para ela checar as mensagens, se conseguisse. Naquela tarde, minha mãe me ligou de volta, aflita. Ela tá trocando mensagens com alguém chamado Vi, centenas delas. Essa mulher tá dizendo pra área que você quer controlar ela, que você tem ciúmes de ver ela crescendo. Tá envenenando a cabeça da menina. Pedi pra minha mãe tirar prints de tudo e me mandar por e-mail. Quando li, fiquei enjoado.
Verônica estava manipulando minha filha, virando ela contra mim. Dizia que eu era antiquado, possessivo, que queria manter a Arya uma eterna menininha. Ficava dizendo que ela merecia um homem que a valorizasse, que cuidasse dela, que a presenteasse com coisas boas. Mas tinha mais. Verônica ensinava o que dizer para esses homens mais velhos, como parecer interessada sem parecer desesperada, como fazê-los se sentirem especiais, necessários. Ela até mandou links de sites de relacionamento para Sugar Babies. Na terça, resolvi confrontar, mas não revelei tudo. Só joguei verde para ver a reação. Comentei que notei a Arya trocando muitas mensagens com alguém. Verônica não se abalou nem um pouco. Ah, deve ser alguma amiga. Você sabe como as adolescentes são com celular. Minha mãe disse que parece ser um adulto, alguém dando conselhos. O rosto dela nem tremeu. Isso é preocupante. Será que ela tá conversando com estranhos? Já ouvi falar de homens perigosos se passando por gente boa para enganar meninas jovens. A ironia quase me fez rir. Ela fingindo preocupação com predadores, sendo que ela mesma estava aliciando minha filha. Na quarta, as coisas pioraram. Cheguei em casa e peguei a Verônica fuçando minhas gavetas. Disse que estava procurando selos, mas eu sabia que era mentira. Ela estava desconfiada, provavelmente tentando descobrir se eu sabia de algo. Naquela noite, ela ficou super carinhosa. Fez meu prato preferido. Passou o perfume que eu tinha elogiado uma vez, mas dava pra ver nos olhos dela que era tudo calculado. Ela queria me distrair, me fazer baixar a guarda. Na quinta de manhã, acordei me sentindo estranho. Não exatamente doente, só meio grogue, como se tivesse tomado remédio pra gripe, mas sem estar gripado. Tropecei pela rotina da manhã, mal conseguia me concentrar. No trabalho, quase dormi nas reuniões. Aconteceu de novo na sexta e na segunda, sempre depois do café da manhã, que a Verônica fazia com todo carinho. Levava pra mim na cama, dava um beijo na testa e dizia pra eu me arrumar sem pressa. Na terça, fingi que tomei o café, mas na verdade despejei tudo num copo térmico quando ela se virou. Levei pra um amigo que trabalha num laboratório, falei que achava que alguém no trabalho podia estar querendo me sabotar. O resultado saiu na quinta. Sedativos. Nada letal, mas o suficiente pra deixar alguém sonolento, passivo, distraído. Ela estava me dopando havia semanas. Minha vontade era ligar pra polícia na hora, mas... que provas eu tinha? Algumas gravações com frases dúbias, mensagens que poderiam ser interpretadas de vários jeitos, e um café que eu mesmo coloquei num outro recipiente. Qualquer advogado esperto desmontaria tudo isso. Na sexta, tomei uma decisão. Disse pra Verônica que ia viajar a trabalho, que passaria o fim de semana fora. Ela pareceu satisfeita, provavelmente achando que teria tempo livre para mexer com a cabeça da Arya de novo. Mas em vez disso, dirigi até a casa da minha mãe. A Arya estava no quarto. Quando me viu, o rosto dela fechou na hora. "O que você tá fazendo aqui?" perguntou cruzando os braços. "Eu precisava te ver se você tá bem." Ela revirou os olhos. "Tô ótima. Só tô presa na casa da vovó porque você tá todo paranoico." Sentei na beirada da cama. "Arya, eu sei que você tá trocando mensagens com a Verônica." O rosto dela ficou vermelho. "E daí? Ela é a única que me entende. Você só quer controlar tudo o que eu faço. Isso não é verdade e você sabe." "Ah, não? Você surtou só porque eu tava num encontro." "Num encontro, pai? Eu tenho 16 anos, pai, não 6. Ele tinha 40 anos, Arya." Ela desviou o olhar. Idade não importa quando a conexão é real. Aquelas não eram palavras dela. Era a Verônica falando por ela. Peguei meu celular e mostrei algumas gravações. Deixei Arya ouvir a Verônica falando sobre usar a aparência enquanto ainda podia, sobre encontrar alguém que cuidasse dela. Arya ouviu em silêncio, e o rosto dela foi mudando, de desafiador para confuso. Ela disse que estava me ajudando, que você nunca ia deixar eu crescer. "Filha, eu quero que você cresça, mas no seu tempo, fazendo as suas escolhas, e não sendo empurrada para situações para quais você ainda não tá preparada." Ela ficou quieta por um bom tempo. Depois, com a voz baixinha, "Ela disse que você estava me trocando, que agora que tem ela, não precisa mais de mim. Eu abracei minha filha com força. Nunca. Você é meu mundo inteiro. Nada muda isso. Conversamos por horas. Contei sobre o café com sedativo, o celular secreto, tudo." No fim, ela chorava, revoltada consigo mesma por ter acreditado nas mentiras da Verônica. "Fui tão burra." "Não fala isso. Você não é burra. A Verônica é manipuladora. Sabe exatamente o que dizer para entrar na cabeça das pessoas." Naquele fim de semana, montamos um plano. Arya voltaria para casa fingindo que estava tudo normal. Agiria como se ainda confiasse na Verônica, quem sabe até conseguisse arrancar uma confissão gravada. Enquanto isso, eu continuaria reunindo provas. Na segunda-feira de manhã, levei a Arya de volta para casa. Verônica estava toda sorrisos e abraços, dizendo o quanto tinha sentido saudade. Observei cada interação entre as duas. Verônica tocava no braço da Arya, se inclinava para perto quando conversavam. Pequenos gestos, tentando reconstruir a ligação que tinham. À noite, no jantar,
Arya entrou no papel perfeitamente. Reclamou de ficar presa na casa da avó e disse que estava feliz por estar de volta onde as pessoas realmente a entendiam. Verônica adorou, me lançando olhares triunfantes sempre que achava que eu não estava vendo. Na terça, as coisas ficaram esquisitas. Cheguei e encontrei as duas no quarto da Arya. Verônica segurava um vestido que eu nunca tinha visto. "Guardei esse pra você", ela dizia. "Sabia que seu pai não ia aprovar, mas você já tem idade pra escolher o que quer usar." Era vermelho, mais curto do que eu jamais permitiria, com recortes em lugares desconfortáveis. Mas eu segurei a língua. Fazia parte do plano. Na quarta-feira, Verônica deu o próximo passo. Ouvi as duas no quarto depois da hora de dormir. As vozes estavam baixas, mas soavam urgentes. Encostei o ouvido na porta. "Ele quer muito te conhecer. É um amigo meu, muito bem-sucedido. Tem várias empresas", dizia Verônica. "Ele viu sua foto e achou você linda. Disse que você parece bem mais madura para sua idade." "Não sei", Arya respondeu fingindo hesitação. "Meu pai ia me matar. Seu pai não precisa saber. Eu cubro pra você. Digo que estamos numa noite entre garotas. Ele confia em mim. Tive que me afastar antes de arrombar a porta. Na quinta, achei algo que mudou tudo. Estava vasculhando o arquivo com documentos antigos quando encontrei uma pasta escondida atrás de declarações de imposto. Dentro, recortes de jornais, e-mails impressos, fotos, tudo sobre outras famílias. Pais solteiros com filhas adolescentes. Robert, de Michigan. A filha, Emma, fugiu de casa aos 17. A matéria mencionava uma mulher chamada Victoria que morava com eles. Depois, James, de Ohio. A filha, Brittany, entrou com medida protetiva contra uma mulher chamada Verônica. As fotos mostravam Verônica com diferentes cores de cabelo e estilos, mas era ela. Era exatamente ela. Ela já tinha feito isso antes. Várias vezes. Copiei tudo e escondi no meu escritório. E fiz o que deveria ter feito meses atrás. Contratei um detetive particular. Na sexta, ele já tinha mais informações. O nome verdadeiro de Verônica era Vivian Marsh. Ela tinha ficha criminal, fraude, roubo de identidade, aliciamento. Cumpriu 2 anos em regime semi-aberto. Saiu 3 anos atrás. Desde então, vinha mudando de estado, mirando pais solteiros. Mas aí veio a pior parte. Ela não agia sozinha. O detetive encontrou conexões com um homem chamado Marcus Webb, cerca de 48 anos. Diversas prisões por assédio de menores. Atualmente em liberdade condicional. Nos mesmos estados por onde Verônica passou, ele também esteve. Fiquei enjoado. Aquilo não era só manipulação ou interesse financeiro. Era tráfico humano. Verônica estava preparando meninas para esse homem. Liguei de volta pro detetive. Pedi que investigasse tudo sobre Marcus Webb. Onde ele morava, onde trabalhava, que carro dirigia. Porque eu já suspeitava que ele era o homem do Mercedes naquela noite. No sábado de manhã, Verônica anunciou: "Vou levar a Arya para fazer compras. Dia de meninas", disse piscando para mim. "Vamos passar o dia todo fora." Assim que saíram, revirei a casa. Encontrei o segundo celular da Verônica, escondido numa caixa de sapato no closet. Tava bloqueado, mas eu já tinha decorado o código de tanto observar. As mensagens me deram vontade de vomitar. Conversas com Marcos sobre a Arya, dizendo que ela estava quase pronta, que valia a pena esperar. Havia mensagens com outros homens também, discutindo preços e preferências, como se minha filha fosse um produto. Mas também havia mensagens para a própria Arya. Centenas. Verônica dizendo que ela era especial, madura demais para uma vida suburbana comum. Minando tudo. Escola, segurança, confiança em mim. Fazendo a cabeça dela pouco a pouco. Printei tudo. Enviei pro meu e-mail, pro e-mail da minha mãe e pro detetive. Depois coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Elas voltaram por volta das 6. Arya com sacolas de compras, mas com um olhar desconfortável. Me encarou rapidamente e fez um leve gesto negativo com a cabeça. Algo tinha acontecido. Depois do jantar, Arya me chamou para ajudar com a lição. Assim que entramos no quarto, ela me mostrou uma gravação. Ela me levou para encontrar ele, sussurrou. O homem daquela noite, o Marcos. Disse que foi por acaso que a gente esbarrou com ele no shopping. Mas foi tudo armado. Na gravação, dava para ouvir Marcos se aproximando, elogiando a Arya, dizendo que ela era ainda mais bonita do que nas fotos. Verônica rindo, incentivando Arya a agradecer. Ele sugerindo um jantar em breve, talvez quando o papai estivesse fora. Pois eu quis fugir, disse Arya. Ele olhava para mim como se eu fosse algo à venda. Abracei minha filha forte. Você foi incrível. Isso é exatamente o que a gente precisava. Mas a Verônica estava ficando impaciente. No domingo à noite, estava irritadiça, estourando por qualquer coisa. Ela sabia que eu estava desconfiando de algo, mas não sabia o quê. Os sedativos no café ficaram mais fortes. Eu fingia que tomava e agia como se estivesse grogue, deixando ela pensar que estava ganhando. Na segunda-feira, tudo saiu do controle. Cheguei em casa e encontrei a Verônica chorando no sofá. Chorando de verdade. Rímel escorrendo, soluçando alto. "O que houve?" perguntei,
tentando parecer preocupado. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu não aguento mais. As mentiras, os segredos. Eu sei que você sabe. Meu coração parou. Sabe o quê? Sobre o meu passado. Sobre tudo o que eu já fiz. Eu não me orgulho do que fiz, disse Verônica chorando. Mas tô tentando mudar. Foi por isso que me apaixonei por você. Por essa família. Vocês me fizeram querer ser uma pessoa melhor. Foi uma atuação e tanto. Se eu não tivesse visto as provas, talvez até acreditasse. Mas entrei no jogo. Sentei ao lado dela. Deixei ela chorar no meu ombro. Todo mundo merece uma segunda chance, falei. Ela olhou pra mim com esperança nos olhos. Sério? Você não vai me mandar embora? Vamos conversar sobre isso. Me conta tudo. E ela contou, ou pelo menos a versão dela. Disse que cometeu erros, se envolveu com gente errada, que foi presa, mas não teve culpa, só estava tentando sobreviver, e que me conhecer tinha mudado tudo. Mas não falou nada sobre as outras famílias. Nada sobre o Marcos. Nada sobre o que estava fazendo com a Ária. Continuei fingindo. Fiz cara de quem entendia. Disse que precisava de um tempo para digerir tudo, mas que ainda a amava. O alívio no rosto dela me embrulhou o estômago. Na terça-feira, ela estava de volta ao normal, achando que tinha vencido. Mas começou a vacilar. Deixou o notebook aberto enquanto tomava banho. Aproveitei e tirei fotos de tudo. E-mails com Marcos, conversas sobre pagamento e datas de entrega, uma pasta com fotos. Não só da Ária, mas de outras meninas também. Meninas jovens em poses provocantes, algumas com um olhar perdido, confuso. Achei um calendário com datas marcadas. O próximo sábado estava circulado em vermelho, com a anotação Dia A. Faltavam 4 dias. Na quarta, me encontrei com o detetive e um advogado. Mostrei tudo o que tinha. O advogado disse que era o suficiente para pedir medida protetiva. Talvez até processo criminal, mas que precisávamos agir com cautela. Se a Verônica fugisse, se avisasse o Marcos, os dois podiam sumir. Montamos um plano. Na sexta à noite, quando a Verônica achasse que eu estaria num jantar de trabalho, a polícia prenderia Marcos com base nas violações de condicional descobertas pelo detetive. Com ele preso, usariam isso como vantagem para pressionar a Verônica a confessar. Mas ela tinha seus próprios planos. Na quinta de manhã, estava exageradamente carinhosa. Fez café e café da manhã. Panquecas com morango fresco, o prato preferido da Ária. Observei cada movimento dela. Me certifiquei de que não colocou nada extra na comida. Estava pensando, disse casualmente. Talvez esse fim de semana a gente podia fazer uma viagem em família. Nós 3. Recomeçar. Aria e eu trocamos olhares. Pra onde? Perguntei. Tem uma pousada super charmosa a algumas horas daqui. Bem afastada, romântica. A gente podia se reconectar, sabe? Longe do estresse. Afastada, isolada, sem testemunhas. Parece ótimo. Menti. Só preciso ver minha agenda no trabalho. Naquela noite, o segundo celular da Verônica não parava de vibrar. Ela se escondia para atender e voltava com cara de frustração. Ouvi ela dizendo, ele não é bobo. Precisamos de mais tempo. Na sexta de manhã, o tempo parecia não passar. Quase não dormi. Fiquei verificando se a porta do quarto da Aria estava trancada. Verônica preparou o café como sempre. Fingi que tomei. Agia sonolento, fingindo que os sedativos estavam funcionando. Ela parecia satisfeita. Me deu um beijo longo de despedida. Tenha um bom dia, meu amor, disse. A noite vai ser especial. Dirigi até o trabalho, mas dei meia volta e estacionei no fim da rua. O detetive já estava lá, num carro descaracterizado. Esperamos. Por volta do meio-dia, Verônica saiu de casa com uma mala. Colocou no carro, voltou e pegou outra. Ela estava fugindo. O detetive avisou o contato dele na polícia. Mudança de planos. Precisavam agir na hora. Mas quando os policiais chegaram ao apartamento do Marcos, ele já tinha ido embora. Um vizinho disse que ele saiu correndo pela manhã, jogando malas dentro do Mercedes. Entrei em pânico. Liguei para a escola da Ária. Ela estava em aula, segura. Avisei que havia uma emergência familiar e que somente eu estava autorizado a buscá-la. Quando cheguei em casa, Verônica já tinha voltado, agindo como se nada tivesse acontecido. As malas tinham sumido. Chegou cedo hoje, disse sem encarar meus olhos. Não estava me sentindo bem. Aquele café bateu esquisito. Ela franziu a testa. Veio sentir minha testa. Tá mesmo quente. Por que não deita um pouco? Eu levo uma sopinha. Subi, mas não deitei. Liguei pro advogado. Contei tudo. Ele disse para manter o plano. Agir como se nada tivesse acontecido. A polícia já estava rastreando o carro do Marcos. Logo o pegariam. Mas eu sabia que a Verônica não ia esperar mais. O que quer que estivesse planejando pro sábado, ia acontecer naquela noite. Mandei uma mensagem pra Aria. Vai pra casa da Grace depois da aula. Diz que vai dormir lá. Não volta pra casa por nada. Por volta das 4, ouvi a Verônica no telefone de novo. Hoje à noite. Sim, tenho certeza. Ele tá praticamente apagado. Traz a van. Peguei o celular e comecei a gravar. E aí cometi um erro. Fui confrontá-la. Entrei direto na cozinha, onde ela preparava o jantar, e soltei. Eu sei de tudo. Ela congelou. Faca na mão. Do que você tá falando? Marcos. As outras famílias. O que você tá planejando com a Ária?
Por um segundo, a máscara caiu. Vi a verdadeira Verônica. Fria, calculista, perigosa. Mas então ela sorriu. Você tá confuso, amor. Esses sedativos causam paranoia. Por que não senta um pouco? Eu não tô tomando mais o café, Verônica. Ou deveria dizer, Vivian. A faca caiu no balcão. Há quanto tempo? Semanas. Tenho gravações, fotos, tudo. A polícia já tá atrás do Marcos. Ela riu. Riu de verdade. Você se acha tão esperto, mas é só mais um pai solteiro patético que não enxerga o que tá bem na frente. E o que isso quer dizer? Foi a área que me procurou, seu idiota. Ela queria isso. Queria alguém que mostrasse como usar o que tem. Você acha que ela é sua menininha inocente, mas ela anda saindo escondida há meses. Eu só mostrei opções melhores que os fracassados da escola. Você tá mentindo. Tô? Então vai no quarto dela. Olha debaixo do colchão. Eu não me mexi. Não ia dar esse gostinho. Ela se aproximou. Você não tem ideia do que meninas da idade dela realmente querem. Eu só dei a ela o que ela pediu. Você estava aliciando ela, vendendo ela. Eu estava ensinando a sobreviver num mundo que devora meninas inocentes. Você prefere que ela aprenda isso comigo ou com alguém que realmente queira fazer mal? Tipo, o Marcos? O olho dela tremeu. O Marcos é um empresário. Ele cuida das garotas dele. Garotas? Quantas mais, Verônica? Ela deu de ombros. Isso importa? Elas queriam. Queriam coisas boas. Homens mais velhos. Emoção. Eu só facilitava. Continuei gravando. Deixei ela falar. E as outras famílias? Robert, James, homens fracos, que não aceitaram que as filhas estavam crescendo. Pelo menos você durou mais que a maioria. Onde está o Marcos agora? Ela sorriu. Mais perto do que você imagina. Foi quando ouvi a porta da frente abrindo. Passos pesados. Marcos entrou na cozinha como se fosse dono da casa. Bom, disse olhando pra mim. Isso é constrangedor. Fui pegar o celular, mas Verônica foi mais rápida. Derrubou ele da minha mão. O aparelho escorregou pelo chão. E agora? Perguntei, tentando manter a calma. Marcos puxou uma arma. Ele não apontava a arma, só segurava. Agora você vai ligar pra sua filha. Vai mandar ela voltar pra casa. Não, ele deu um passo à frente. Acho que você não entendeu. Isso vai acontecer com ou sem a sua ajuda. Mas se colaborar, talvez você ainda veja ela se formar. Acompanhar até o altar um dia. Ser avô. Só por cima do meu cadáver. Isso pode ser providenciado, disse Verônica gelada. Mas ela cometeu um erro. Meu celular ainda estava gravando lá no chão e eu já tinha avisado a área para ficar longe. O rosto do Marcos escureceu. Então vamos buscar ela. Boa sorte com isso. Já avisei à escola que só eu posso buscar minha filha. E aliás, ela nem está na escola. Verônica pegou as chaves. Eu sei onde ela tá. Na casa daquela amiguinha. Grace alguma coisa. Meu sangue gelou. Como ela sabia? Tô rastreando o celular dela há meses, disse ao ver minha expressão. Você realmente achou que eu ia deixar algo ao acaso? Eles foram em direção à porta. Marcos mantendo a arma apontada. Eu tinha que fazer alguma coisa, então fui pra cima dele. Impulsivo? Sim, mas eu não podia deixar que chegassem até a área. Batemos no balcão. A arma voou da mão dele. Verônica gritou e pulou nas minhas costas. Joguei ela longe e acertei um soco no rosto do Marcos. Mas ele era maior, mais forte. Me agarrou pelo pescoço, me colocando num estrangulamento. Pontos pretos começaram a dançar diante dos meus olhos. Foi quando ouvi as sirenes. Verônica também ouviu. Precisamos ir. Agora! Marcos me largou e correu para pegar a arma. Mas o som das viaturas aumentava. Vários carros. Eles correram para a porta dos fundos bem na hora em que a polícia arrombou a da frente. Apontei a direção por onde fugiram, ofegando seus nomes. Os minutos seguintes foram um caos. Policiais por toda parte. Perguntas que eu mal conseguia responder com a garganta machucada. Alguém encontrou meu celular, ainda gravando. Outro chamou uma ambulância. Pegaram Marcos a 2 quarteirões de distância, tentando roubar o carro de um vizinho. Verônica foi mais longe, mas a encontraram numa rodoviária, 3 cidades adiante. Área estava a salvo. Esteve segura o tempo todo. Quando recebeu minha mensagem, mostrou para a mãe da Grace, que avisou a polícia na hora. Eles já estavam monitorando nossa casa, só esperando Marcos aparecer. A investigação durou meses. Descobriram mais 4 meninas que a Verônica tinha aliciado. 2 delas chegaram a ser entregues para amigos do Marcos. As 2 foram resgatadas com vida. Mas nem dá para imaginar a terapia que vão precisar. Verônica pegou 15 anos de prisão. Poderia ter sido menos se tivesse colaborado. Mas insistiu até o fim que não fez nada de errado. Que só estava ajudando meninas a descobrirem seu poder. Marcos pegou de 25 anos a prisão perpétua. Acontece que essa nem era a primeira operação dele. Era só a mais recente. Aria e eu também fizemos muita terapia. Individual e juntos. Ela se culpava por ter caído nas mentiras da Verônica, por não ter enxergado a manipulação. Eu me culpava por ter trazido a Verônica para dentro da nossa vida. Mas nosso terapeuta nos ajudou a enxergar de outro jeito. Predadores como a Verônica são especialistas em detectar vulnerabilidades. Ela estudou cada um de nós, aprendeu direitinho que botões apertar. O fato de termos sobrevivido e lutado é isso que importa.
Já faz um ano. Arya tem 17 anos agora. Está se inscrevendo para a faculdade. Quer fazer psicologia. Quer ajudar crianças que passaram por traumas parecidos. Tá namorando um rapaz do cursinho de preparação pro vestibular. Gentil, traz flores, aperta minha mão com respeito. A gente ainda faz noite do filme às terças. Ainda vai na feira aos sábados. Mas agora também temos conversas profundas sobre confiança, manipulação e como identificar sinais de alerta. Um dia ela me perguntou se eu pensava em namorar de novo. Respondi que talvez um dia, quando aparecer a pessoa certa. Alguém que ame nós dois pelo que somos, e não pelo que gostaria que fôssemos. Só faz uma checagem de antecedentes antes, tá? Ela disse. E a gente caiu na risada até chorar. Porque se tem uma coisa que tudo isso nos ensinou, é que, às vezes, quem parece perfeito é o mais perigoso. Aqueles que entram na sua vida como se sempre tivessem pertencido ali. Que completam sua família como num passe de mágica. Que sabem exatamente o que dizer e quando dizer. Confie no seu instinto. Se algo parecer estranho, provavelmente é. E nunca, nunca mesmo, ignore mudanças no comportamento do seu filho. Pode ser que ele esteja tentando te dizer algo. Só ainda não tem palavras para isso. Essa é a nossa história. Bagunçada, dolorosa, bem diferente do que eu imaginava para nossas vidas. Mas sobrevivemos juntos. E é isso que uma família de verdade faz.